Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente vai falar sobre os energéticos, o consumo, o uso de energéticos aí. Será que é perigoso para a saúde do coração? Vamos entender essas questões. Também a gente vai falar de olhos vermelhos, né? A vermelhidão ocular. O que pode ser? Quais podem ser as causas de um olho vermelho? A gente vai entender no programa. E ainda hoje, as principais doenças dos joelhos. Fique ligado, participe através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 3337 5886. Você manda sua mensagem, participa aqui conosco. Também nós estamos nas redes sociais, @TVHit lá no Instagram. Lá no Facebook é Hit TV Oficial e o nosso site sempre repleto de atualizações e com toda a programação ao vivo, www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, te espero lá no meu Instagram, @DeniseLuque e no facebook.com/DeniseLuque. Você me encontra com o meu nome nessas duas redes sociais. Para começar o programa de hoje, você toma energético? Você já parou para pensar se isso pode trazer algum tipo de comprometimento para a saúde do seu coração? Vamos entender com o Dr. Cristiano Pisani. Ele é cardiologista e diretor científico da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC. Doutor, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Boa tarde, Denise. Estou aqui à disposição e vamos bater um papo interessante sobre esse assunto super atual, né? Então, para começar, assim, muita gente nem imagina que aquela bebida que promete te deixar acordado ou num dia mais exaustivo, num momento ali que você precisa estudar longas horas ou passar uma madrugada inteira acordada, possa mexer com a saúde do coração. Então, esse aqui pode ser um alerta até, né? Para a gente saber aquilo que a gente está consumindo e os possíveis efeitos que aquilo pode ter para a nossa saúde, né? Não, isso mesmo. Os energéticos, o que eles são? Eles têm uma dose altíssima de cafeína. E por isso essa cafeína acaba funcionando como um estimulador para o sistema nervoso central. A pessoa fica mais acordada, até o raciocínio fica um pouco mais rápido, mas, como qualquer estimulante, tem efeitos sobre o coração. Os energéticos, pessoas normais mesmo, por esse efeito de estimulação, pode fazer com que os vasos se contraam mais, a pessoa vai ter a pressão um pouco mais alta. E nas arritmias cardíacas, principalmente quem tem a predisposição, tem aqueles foquinhos que disparam no coração, esses focos eles vão ficar mais ativos, porque essa adrenalina que chega no coração, esse estimulante acaba, em todo o mecanismo, acaba aumentando a adrenalina que passa lá pelo coração, então vai fazer com que esses focos fiquem mais ativos, pode ter essas arritmias cardíacas, que esporádicas podem ficar mais sustentadas, e em alguns casos, raríssimos, pode até ter algumas arritmias que são mais graves. Então, esse é um produto utilizado pelas mais diversas faixas etárias, mas o jovem me preocupa. Porque o jovem pensa que ele é imbatível, invencível e que nada vai acontecer, porque afinal ele é jovem, se algo não está muito bem no corpo, a outra parte vai compensar, porque todo o nosso sistema aqui é muito inteligente também, né? Jovens podem ter problemas, e jovem, se não tem um problema já que saiba, não faz acompanhamento com o cardiologista, né? Exatamente. O grande problema do jovem, eu tenho filho adolescente, é que eles não sabem o limite. Eles geralmente eles passam esse limite. E o energético, por exemplo, uma latinha, 2 latinhas, realmente não é uma dose tão alta de cafeína de estimulante. Mas quando começa 4, 5 e o grande problema do jovem é que é junto com o álcool, que acaba também funcionando como um estimulante, e aí sim tem esses riscos. Geralmente o coração do jovem é mais saudável, mas tem alguns jovens que têm problemas cardíacos e muitas vezes não detectaram. Existem as vias acessórias, miocardiopatias que podem trazer risco, e às vezes o jovem não sabe porque não manifestou. Então, são essas pessoas que estão sob risco de arritmia ou, como eu falei, até risco de alguma situação mais grave. Então, a gente sabe que esse energético, ele tem uma dose muito alta de cafeína e deve ter outras coisas lá dentro.
Tem também, isso, Tá, então não é só cafeína. E ainda tem o docinho que dá mais vontade de tomar, E pro próximo, né? Você falou 2 latinhas, você pensa, se essa for a bebida que você vai consumir durante a noite inteira, uma noite, madrugada, você vai ter vontade, porque é gostoso, de consumir mais latinhas, Exatamente, né? exatamente. E isso acaba ficando, e aí entra jejum, desidratação, toda aquela situação que sim expõe o jovem ao risco mesmo. Tá. Quem tem pressão alta, então a gente pode pensar olha, pense melhor antes de consumir ou veja o quanto vai consumir? Esses energéticos sempre vão aumentar um pouquinho a pressão. Tá. E o organismo está preparado para essas pressões, para a pressão um pouco mais alta. O problema é que quem já tem a pressão alta, e principalmente quem já tem a pressão alta e não sabe, não controla, pode ter esses picos hipertensivos e algumas vezes esses picos hipertensivos podem trazer consequência até grave também. Se for uma questão assim que a pessoa... para mim tanto faz, ou tomar energético ou tomar o café. É melhor tomar o café? O café é melhor porque é uma dose menor. E não só a dose menor, a concentração é menor. A gente não vai tomar 2 litros de café, que seria o equivalente à latinha... latinha, né? As várias latinhas de energético. Então, o fato dessa concentração ser menor acaba sendo um pouco menos deletério. Mas é óbvio, quem tem arritmia, quem tem extrasístoles, quem tem esses foquinhos que disparam, mesmo com o café, eles vão ter também, vai ter um aumento da quantidade dessas extracístoles. Existe um limite diário que você deva pensar? Porque aqui nós estamos falando do energético. Aí eu trouxe o café, então, que é um dos compostos aí do energético, é a cafeína presente no café. Só que durante o dia não foi só isso que a pessoa consumiu. Ela foi treinar, tomou o pré-treino. Aí o pré-treino também dá aquele gás e às vezes ela toma um pouquinho do pré-treino para malhar o cérebro, para estudar um pouquinho, né? Esse acúmulo, e talvez nem só o acúmulo, pensando em alguém que vai exagerar aí durante o dia, mas esse hábito de sempre precisar de um estímulo que vem de algo que você vai consumir. Esse é o problema do jovem. E eu acho, bom que tu tocou no pré-treino, as doses de cafeína no pré-treino até são mais altas do que o próprio café e talvez do energético. E realmente, e como eu te falei, eu tenho filho adolescente, toma pré-treino e é muito estimulante mesmo. E eu acho que hoje em dia o pré-treino pode ser até mais deletério do que o café, o energético, todos esses estimulantes. Óbvio que a situação do pré-treino é mais durante o dia, mas aí tem a atividade física depois. E eu já tive paciente que quando vai fazer atividade física, toma pré-treino, tem arritmia, se não toma, não tem. Eu falei, então vamos maneirar, né? Não precisa ter todo esse estímulo. E tudo é bom senso mesmo, né? Evitar o excesso, realmente. Tomou pré-treino, não dispara, tem fibrilação arterial no esforço. Quando toma com pré-treino, evita de tomar, faz um... Exercício só faz bem, mas também evitar o exagero, né? E aí pensar aqui, já pensei em várias coisas, né? Na internet a gente consegue comprar hoje tudo, né? E tem de todo preço. Aí você está acostumado a comprar de uma marca X, que você já gosta, que vai bem para você. E aí você encontra esse produto muito mais barato. E não dá para fazer uma venda assim, tudo tão mais barato. Às vezes é produto modificado, alterado. Não vale a pena pagar esse preço, né? Com certeza. O pré-treino é o problema, eu acho que mais que o energético, vem naquela latinha fechada, com um fabricante conhecido. Alterar, né? O pré-treino não, é uma mistura de coisas e às vezes tem até anfetaminas, substâncias realmente deletérias estão lá dentro do pré-treino. Então tem que ter tão cuidado quanto ou até mais com relação aos energéticos. Pensar nesse momento aí, precisa ficar acordado, precisa de concentração. Tem alguns remédios que promovem isso e que às vezes a pessoa faz uso prescrito mesmo. Ou porque tem TDAH, ou enfim, tem remédio, aquele
um outro remédio aí, bem famoso também, que o pessoal usa para acordar, né? Isso pode juntar, essa junção, então, pode ter interação medicamentosa com o energético? Com certeza, porque são estimulantes. Os remédios e esses estimulantes, quando prescritos por um médico, quando bem indicados, só trazem benefício. Mas o que eu vejo é isso, o jovem, o adolescente, aí as medicações, aquela mais há 30 anos, que estão no mercado financeiro e coisa, realmente as pessoas querem ter esse raciocínio mais rápido e pode sim trazer, mas usar sem indicação médica é perigoso. As medicações são de uso controlado, mas é isso, a internet tem lá e nunca deve comprar, porque a gente nem sabe se é de uma procedência adequada, né? Legal. Então, dá para consumir o energético, mas sempre também observar os efeitos dele no nosso corpo, porque assim como o café, né? Tem gente que fala, não posso tomar café depois de determinado horário. Para algumas pessoas é depois de 6 horas da tarde, para outras, depois das 4 eu já não tomo mais, porque me liga muito, né? Então, estimula demais. Perceber isso também sobre o energético é importante, porque às vezes você vai tomar, claro que o objetivo que a gente está falando aqui é desse estímulo, é de ficar acordado, mas às vezes ele está sendo servido ali também com uma bebida gostosa, é uma bebida não alcoólica. Você falou do sabor doce, né? Então, às vezes, tá ali, uma bebida. O jovem faz muito isso, né? Não, então, como eu falei, ele é deletério para quem tem essa arritmia, para quem tem esses foquinhos que disparam. Quem tem e não sente, tranquilo. E é isso, a pessoa se conhece mesmo. Tá. E óbvio que sentiu qualquer coisa, é sempre importante procurar o médico, procurar o cardiologista e, nos casos mais, procurar o próprio arritmologista, porque aí a pessoa pode orientar. Mas é óbvio, tomou, sentiu bem e desde que não tomem exagero, óbvio que... Até porque se fosse tão... teria que, com receita médica, para comprar, ruim, né? Teria um controle. Então, um pouco é possível e é permitido, mas cada pessoa tem o seu individual mesmo, né? Muito legal, porque pode trazer um desconforto, né? Então, assim como algumas pessoas não podem tomar esse pré-treino, traz desconforto, né? Claro que dá aquela ligada, né, para fazer atividade física, mas às vezes é tanto que te incomoda, te deixa aflito, angustiado. Vamos atender a perguntinha do público? Já eu volto para falar de casos em que a pessoa tem algum problema cardíaco, ela não sabe. Em que idade, mais ou menos, que... não sabia, mas agora os primeiros sinais aparecem, tá? Tô pensando aí, a gente vê muito a questão de morte súbita, de adulto jovem, mas não sabia, né? Depois da morte, detectou-se ali uma situação, mas em vida a pessoa não conseguiu ter essa percepção. Vamos atender ao público, já a gente volta para falar sobre isso. Vamos ver o que chegou para nós no WhatsApp? A Joana, de Recife, Pernambuco. Boa tarde, ótimo programa. Obrigada, Joana. Quem toma energético pode desenvolver arritmia? Então, pode ser o energético causador de arritmia? Obrigada, Joana. Doutor. Ótima pergunta, Joana. Na verdade, assim, o energético em si, ele não desenvolve arritmia. Mas aquela pessoa que tem uma predisposição, tem aquele foquinho, o foco não é tão manifesto, ele vai manifestar mais. Então, ele não causa arritmia, mas ele faz, em quem tem a predisposição, que fique tendo mais sintoma, faz com que a pessoa tenha o sintoma da arritmia. Não a arritmia em si, ele não causa, mas ela piora a arritmia. Tá. E pode ser uma maneira da pessoa falar, peraí, acho que algo não está muito correto. E de buscar o especialista, porque o que a gente mais vê é, eu não sabia, eu tive, o médico falou que eu tenho isso há anos. E não tinha nenhum sintoma, agora apareceu. Com que idade, mais ou menos, esses sintomas começam a aparecer? E a grande surpresa é quando tem essas ditas mortes súbitas, né? A arritmia, ela pode acontecer, na verdade, em qualquer idade. Tem criança dentro da barriga da mãe que pode ter as arritmias. É óbvio que, à medida que os anos vão passando, essas arritmias podem se manifestar mais. O idoso tem muito mais fibrilação atrial, mas, por exemplo, as vias acessórias, Wolff-Parkinson-White, mas em jovem mesmo. Eu não acho, a pessoa seguindo com um pediatra bom, acompanhando, tendo esse acompanhamento,
tá tranquilo. Não precisa ir no arritmologista para saber se eu tenho Wolff Parkinson-White. Segue com um pediatra, acompanhamento posto de saúde. Sentiu qualquer sintoma diferente, não, teve um desmaio. Um dos maiores sintomas de risco de ter uma morte súbita é o desmaio. Porque, geralmente, quem tem a morte súbita é quem tem alguma doença cardíaca estrutural ou tem uma doença que a gente chama nos canais elétricos do coração e essa pessoa vai avisando que vai ter a morte, ou teve um parente que faleceu, um irmão que faleceu. Então, tem desmaio, tem palpitação, tem sensação que vai desmaiar, procura sim. Muitas vezes o desmaio, eu diria que a maior parte das vezes o desmaio é benigno, que é aquela síncope vasovagal, mas algumas vezes pode ser marcador. E aí o médico, o cardiologista, o especialista em arritmia pode definir, não, isso é mais benigno, isso é mais de risco. Então, procurar quando tem esses sintomas. E a idade é muito variável mesmo. Óbvio que eu nunca tive desmaio. Aos 60 anos eu vou ter um desmaio? Pode ter alguma coisa diferente. Não, eu fui jogar futebol com 25 anos, tive um desmaio, tem que ter essa pesquisa. Mas é muito mais baseado em sintomas do que idade. Não existe uma recomendação de screening para arritmias baseado em idade, diferente, por exemplo, de câncer de cólon, que tem a partir de tal idade precisa fazer a busca ativa. Para arritmia não, é mais baseado no sintoma mesmo. E para observar a nossa saúde do coração, tem uma idade que a gente deveria começar? Porque, por exemplo, um eletrocardiograma é um exame tão simples, tão rápido, fácil de fazer. Todo mundo tinha que passar a partir de uma determinada idade para pelo menos ter essa referência? O eletro, porque muitas vezes o eletro é simples e o eletro ele acaba sendo uma ferramenta que faz diagnóstico de algumas alterações, não só arritmias, mas alterações do coração. Fazer um eletro, principalmente quando vai começar a academia ou idade escolar, que vai fazer a atividade de educação física na escola, eu acho que é interessante. Com relação a riscos, o maior risco para o coração não é a arritmia, é a obstrução da coronária que vai levar ao infarto, que pode levar à arritmia e leva à morte súbita. E ainda hoje em dia, a maior causa de morte súbita é o infarto. Então, aquela pessoa que tem pressão alta, diabetes, dislipidemia, o colesterol alto, ou tem história familiar, não, meu pai teve infarto com 40 anos, eu acho que sim, aos 35, 40 anos já é interessante fazer uma investigação um pouco mais profunda, e nem é só o eletro, porque o eletro é em repouso. Fazer uma esteira, um teste de esforço, conversar com o médico, muitas vezes não precisa nem fazer muito exame, só de conversar com o médico já dá para saber se tem alguma condição de risco. Mas, geralmente, isso, 40, 45 anos é muito interessante fazer um teste de esforço, um ecocardiograma para checar que está tudo em ordem. Isso é interessante. E se tem história familiar, sim, é mais importante ainda. A gente pensa, né, nesses exames que eles são muito difíceis aí de serem feitos. Não são, né? Então, assim, rapidinho também esse teste aí da esteira, né? Faz também, tranquilo. Agora, tem um outro que, eu não vou saber o nome, mas é que se usa uma máscara, é uma coisa mais elaborada. É diferente esse exame? Esse é o ergospirométrico. Qual a diferença do ergométrico e do ergospirométrico? É a mesma esteira, o eletrocardiograma é feito da mesma maneira. O ergospirométrico, ele vai medir o quanto a gente exala de CO2. E com isso, através de alguns cálculos, ele consegue avaliar como é o desempenho do cardiovascular. Aí tem alguns índices que pessoas que têm melhor desempenho vão ter esse consumo de CO2 mais alto. Então, ele adiciona, mas como isso é interessante para atleta, eu vejo que os atletas ficam competindo em si, não, meu VO2 é maior, como screening mesmo, só o teste normal já é suficiente, não precisa ser o ergospirométrico, ele traz informações adicionais, mas para isso, o risco de arritmia, morte súbita não é obrigatório e necessário. E o ecocardiograma, que é um ultrassom, né? O ecocardiograma, sim, é interessante fazer, tá? Só que o exame de um custo um pouco maior. Se tem um eletro normal,
Dificilmente não. Pode ter o ecocardiograma alterado, mas sim, pode ser interessante fazer, mas não obrigatório. Tá. Até existe nas recomendações de screening pré-participação de atletas, existe uma diferença da Europa para os Estados Unidos. A Europa faz o ecocardiograma porque consegue detectar principalmente a miocardiopatia hipertrófica, que é uma das arritmias uma das doenças que tem risco de morte súbita. O americano já o impacto para o custo, eles não recomendam, embora acaba se fazendo. Eu acho que vale a pena fazer o ecocardiograma, pelo menos um ecocardiograma, mas não é obrigatório e eu acho que se a pessoa, eu consigo fazer um desses exames, eu preferiria fazer o teste ergométrico, porque ele avalia essa condição do esforço. Legal. É muito bacana falar sobre isso, porque não se pensa muito em fazer os exames assim, né? Então, você vai pensar com o histórico familiar, né? Mas como essa questão da atividade física, hoje tem muito atleta que não é profissional, mas tem um esforço como se profissional fosse, esses atletas não têm, às vezes, tanta essa ajuda e desse acesso, né? Também é importante pensar nisso. Agora, pior ainda é aquele atleta de fim de semana. De fim de semana, né? Que não tem suporte ainda, que não tem o preparo e aí vai para uma atividade. E aí, geralmente, o de fim de semana é mais competitivo, aumenta a adrenalina, é mais risco. Então, esse é pior ainda do que o atleta de rotina, né? Agora, para quem tem um diagnóstico de uma arritmia, de uma situação, pode haver uma contraindicação no uso do energético? Sim, tá. Principalmente, como eu te falei, esses foquinhos que disparam e a pessoa opta por, não quero, por exemplo, fazer uma ablação, não quero evitar a medicação. Não é que é contraindicação, deve-se evitar, a gente recomenda evitar. Evita energético, muitas vezes isso é suficiente para a pessoa melhorar e a pessoa fica bem assim. Contraindicação em si não, tá? Mas não recomendação, e é importante cada um individualizar e ouvir o seu médico, o seu cardiologista e o arritmologista. Muito legal. Dentro da cardiologia, então, tem o especialista em arritmias, né? Isso. A SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias, ela fica dentro do escopo da Sociedade Brasileira de Cardiologia e existe esse especialista em arritmias cardíacas e o fato de ser um tópico bem específico, às vezes o especialista, o arritmologista, consegue oferecer um pouco a mais do que o próprio cardiologista. Óbvio que os cardiologistas têm todo esse conhecimento, mas aquela parte mais aprofundada e a vivência, porque as arritmias não são tão comuns. E aquela pessoa que só vê esse perfil de paciente tem mais vivência para lidar, se assusta menos em algumas situações, o arritmologista se assusta menos que o próprio cardiologista em algumas situações. Então, sim, quem tem arritmia e principalmente quando as coisas não estão indo bem, procurar um arritmologista é interessante e a SOBRAC está aí à disposição, né? Eu vou deixar, então, o contato no Instagram, @SOBRAC, @SOBRAC, o perfil lá do Instagram. E tem também o site, que é sobrac.org, sobrac.org. Doutor, obrigada por ter vindo. Obrigado, Volte sempre. Foi um prazer, estou à disposição e foi um bate-papo bem interessante. Adorei te receber, aprender com você. Obrigada, viu? Muito obrigado. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, vermelhidão ocular é nosso tema. Eu estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de olhos vermelhos, a vermelhidão ocular. Pode ser um alerta aí para a saúde dos nossos olhos. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber o Dr. Daniel Camelot. Ele é médico, oftalmologista, vai explicar tudo para nós. Doutor, alegria sempre te receber aqui e aprender com você. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço sempre de poder conversar com vocês e trazer esses assuntos que são interessantes aí para tirar a dúvida, porque o olho vermelho não é tão comum assim, tão simples assim. É bem comum e não é tão simples, né? É isso. Doutor, eu tô com um probleminha aqui, você pode dar uma olhada? Que os olhos estão vermelhos. É bem isso mesmo. No corredor, né? Isso, você deve receber isso Sim. todo dia, né? Dá só uma olhadinha aqui, deixa eu ver,
de repente é diferente. Olha, da outra vez que eu tive tal problema, todo mundo já teve uma conjuntivite, uma situação, né? Mas da outra vez não ficou assim, né? Aí você pensa que todo olho vermelho é igual, não é? E é muito bom poder falar sobre esse assunto aqui. O doutor trouxe algumas fotos, mas o que eu acho principal da gente começar falando é: acordou com os olhos vermelhos, não encontrou motivo, não teve motivo para isso. Então, você não esteve num lugar, de repente, muito empoeirado, ou fez um estímulo diferente ali, nada disso. Acordou com os olhos vermelhos. Tem um tempo que a gente pode esperar ou a gente precisa buscar o oftalmologista? Como o olho vermelho tem diversas causas, não é bom esperar muito tempo. É claro, eu tô longe, dá para tentar fazer alguma coisa, mas o ideal é procurar, porque existe o olho vermelho simples e o olho vermelho grave, que se você não procurar logo, quanto mais esperar, o prognóstico seria pior, vai piorar e podem ter complicações maiores. Então, o ideal, olho vermelho, procurar o oftalmologista. Também, o clínico não vai poder ajudar em muita coisa. Ele vai ver olho vermelho e não vai ter a lâmpada de fenda, o aparelho adequado para poder fazer o diferencial. Então, é importante o aparelho adequado do oftalmologista para fazer o diferencial. Como eu falei, a consulta corredora, até o próprio oftalmologista não vai conseguir detectar alguns sinais que podem fazer esse diferencial e levar ao tratamento correto. E aqui, a gente nem tá falando de alterações visuais, né? Pensei, só acordei, olhei no espelho, olhos vermelhos, já fica preocupado. Mas, se ele vem junto de uma mudança visual, né? Um comprometimento, uma perda visual, enfim, outro estímulo aqui que possa estar acontecendo, né? Aí já, com certeza, mais assustador, pelo menos. Se não mais grave, mais assustador, né? Sim, com certeza. O olho vermelho deu qualquer baixa visual associada, alguma dor mais intensa. Claro que ele deve ser visto com maior rapidez. Se é só aquele olho vermelho que não teve nenhum outro sintoma associado, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, mas de qualquer forma deve ser avaliado, porque às vezes pode ser algo grave, que está começando, e a gente consegue detectar aquele início ali na lâmpada de fenda no exame e já começar o tratamento para evitar problemas maiores e tratar da forma correta, porque existem alguns tratamentos para alguns olhos vermelhos que podem piorar o outro problema do olho vermelho, então deve ser muito bem avaliado cada caso. Não usar aquele colírio que deixa o branco do olho mais branco. Não pode usar nunca. E também não pode usar quando os olhos estão vermelhos. Sim, porque ele só vai falsear. Ele é o vasoconstritor, vai afinar os vasos do olho, vai deixar ele mais vermelho, ainda vai dar o efeito rebote de voltar pior quando para e ainda pode aumentar a pressão arterial por afinar os vasos do olho e isso vai ser drenado para o resto do corpo e a longo prazo também tem esse efeito colateral. Então, esse de deixar o olho branquinho não vale a pena. É procurar o oftalmo para indicar o tratamento correto. Eu acabo sendo a pessoa chata. Sabe, a amiga chata que fala, não pinga o colírio, que não pode, sem prescrição. Esse não é só um lubrificante para os olhos, né? Tem remédio aí dentro, não pode. Mas fica tão bonita. A maquiagem fica outra. Não vale a pena, né? A gente não pode pensar só no hoje. Sim. A gente tem que pensar a longo prazo, né? Aí o doutor trouxe algumas fotos para a gente ver. Vamos colocar primeiro, então, na tela. A gente deu uma mexidinha na tonalidade da foto, para não chamar, assim, tanto... Tem gente que tem aflição, né? Esse aqui é conjuntivite viral. Tá. Então é aquilo. Olho vermelho, conjuntivite, existem vários tipos. Então, existe a conjuntivite viral, alérgica, bacteriana, química. Então, é aquilo. Para ter o diferencial, claro que tem alguns sintomas diferenciais. Vamos dizer, a conjuntivite alérgica pode coçar mais. A viral, ela dá mais aquela sensação de corpo estranho, olho vermelho, costuma afetar ou os dois olhos de uma vez, eu começo em um, depois passo para o outro. Mas é importante o diferencial porque a viral vai passar de uma pessoa para outra, principalmente pelo contato, já a alérgica não. Então, até para falar para o paciente, você pode voltar a trabalhar, não pode, essa vai passar para outra pessoa, uma epidemia ou não, é importante esse diferencial também, como eu falei, na lâmpada de fenda. Na conjuntivite viral, existem folículos, que é alteração no tarso, aqui embaixo na pálpebra que a gente consegue ver, e diferenciar de uma alérgica que seriam papilas, que tem
é diferente. Então, esse diagnóstico diferencial também é feito na lâmpada de fenda, mas também só pelo sintoma e o paciente com rinite alérgica, essa conjuntivite alérgica. A gente vê que o aspecto é um pouco diferente, forma um pouco essa quemose, essa bolhazinha. Quanto mais você coça, mais vontade dá de coçar, a pálpebra fica mais inchada e costuma dar nos dois olhos. Tanto associado à rinite alérgica, como associado à alergia a algo que você teve. Então, você está com poucas pessoas pensam isso, mas você está com esmalte novo, o olho está coçando, você vai lá e o próprio esmalte está causando essa dermatite que está causando alergia, maquiagem. Então, o contato também pode causar a conjuntivite alérgica. Então, mais ou menos esse diferencial, a alérgica vai coçar muito, a secreção é mais mucosa, que a gente fala. Já a viral, ela pode ter uma secreção mucosa ou um pouco mais purulenta. E a viral pode causar complicações quando maltratada. Vamos dizer, primeiro você vai começar com um tratamento mais leve, mas ela pode levar a infiltrados subepiteliais, que são manchinhas na córnea que pode embaçar a visão e pode causar uma pseudomembrana. É como se fosse uma aderência na pálpebra que você precisa olhar se tem em cima e embaixo e tirar essa pseudomembrana, porque se você não tirar, ela vai demorar muito mais para melhorar. Tira no consultório mesmo. Sim, não são todas as virais que vão causar isso. A maioria das vezes é por adenovírus, tá? Mas deve ser avaliado, até para poder, como eu falei, fazer o tratamento correto. A gente está numa época propensa a ter esse tipo de conjuntivite viral agora, não? O mais comum da conjuntivite viral é aquela fase que você está mais aglomerado, que você tem mais contato com as pessoas. Já a alérgica vai acontecer mais ou no inverno, que você pega aquelas roupas de lã e você começa a usar, ou no outono, que começa a ter aquela mudança de temperatura. E ainda existe a conjuntivite primaveril, que tem a ver com pólen na primavera. Então, essa primaveril alérgica tem mais a ver com essa parte de roupa nova que você coloca que estava guardado, ou mudança do clima. Então, a viral não, é epidemia, você pega por contato. Já a alérgica tem mais associação com essa parte e não pega por contato. Então, viral e bacteriana, conjuntivite, deve haver um afastamento. Sim, e a bacteriana é muito mais raro do que viral. Tá? Pode acontecer, mas é muito mais raro. A secreção é muito mais purulenta mesmo, aquela catarral que chama muito mais atenção. Se espera muito isso, né? Então, daquela secreção de você acordar, não conseguir abrir os olhos, porque... Né? Então, quando a gente pensa em conjuntivite, a gente pensa nisso. Sim. Mas a pessoa pode estar com conjuntivite sem ter muita secreção, né? Sim, até porque tem esse diferencial, né? A alérgica não vai ter tanta secreção, a viral vai ter e a bacteriana mucopurulenta, muito maior. Mesmo assim, dentro dessas todas, pode ter uma variação, por isso que eu falo, não adianta, ela tá com muito mucopurulenta, tá coçando, é viral, é alérgico, não quer dizer que seja. Então, o diferencial vai ser feito no consultório com o aparelho adequado. E a partir daí também o tratamento vai ser diferente. Totalmente diferente. Na alérgica vai ser usado colírio antialérgico, afastar o que está causando, compressa gelada. Já a viral, compressa gelada, lubrificante. Se houverem complicações, outros colírios devem ser usados. Já o corticoide, tem que tomar cuidado para começar a usar no momento certo, se for necessário, porque tem efeitos colaterais de aumentar a pressão do olho, causar catarata a longo prazo. Então, tomar cuidado, até porque o corticoide numa úlcera de córnea ou até mesmo num herpes pode até piorar o problema. Então, deve ser bem avaliado o que é o olho vermelho para indicar o tratamento correto. Tá. Você falou de afastar na conjuntivite alérgica, afastar o que causa. Nem sempre houve uma situação muito específica. A pessoa que é muito alérgica e está muito relacionada, né? Com certeza. E aí, você mora em São Paulo, está muito propenso a ter, né? Quadros alérgicos em geral. Tem tratamento que possa ser feito a longo prazo? Então, a pessoa não fica, claro, com conjuntivite ou com alguma alteração ali, um sintoma ocular o ano inteiro, mas tem com uma certa frequência. Dá para usar um colírio, por exemplo, como um tratamento, algo que você tome por um período mais alongado, ou talvez o ano todo? Sim. O tratamento deve ser feito conjuntamente com o alergologista, claro, porque é o tratamento sistêmico da rinite que vai amenizar a conjuntivite alérgica. Tem que cuidar sistêmico, não adianta só afastar pensar nos tudo que causa, ver o que pode amenizar. Agora, o colírio antialérgico, ou até mesmo em raros casos, quando está muito, aquele sintoma muito forte, às vezes algum corticóide, não em todos os casos, ou até mesmo colírio imunossupressor,
para ser usado por mais tempo em pacientes que têm essa conjuntivite com uma frequência maior, uma recidiva maior. Mas é uma conjuntivite que melhora, vai e volta, vai e volta. Então, você tenta tratar a parte ocular, dependendo de cada caso, se ela tem uma frequência maior ou só em poucos casos, só como SOS naquele momento, mas conjuntamente com um tratamento sistêmico com um alergologista. Isso é importante. Tá. Muito legal. Então, tem tratamento, mas também tem que ser feito em conjunto. E aí, para você saber o que colírio que você vai usar no tratamento ocular. E é curioso que quando a gente abre um colírio, ele já tem uma validade diferente do que o que está escrito no rótulo fechado antes da gente abrir, né? Sim, sem dúvida, porque ele vai estar aberto, você tem um contato, você... muito paciente, eu posso usar o colírio do meu marido, aí você vai tocar no cílio. Posso aí usar o colírio da conjuntivite do ano passado? Não. Sim, ou então você vai usar o colírio da conjuntivite para outro paciente, você passa pelo colírio da conjuntivite para o outro paciente da viral. Então, é o seu colírio, depois de aberto, tem que ter o cuidado de não usar daqui a um ano de novo o mesmo colírio. Então, é aquilo, tomar cuidado também com a bula, o que vai dizer da validade do colírio depois de aberto. Legal. Vamos para a próxima foto, hemorragia subconjuntival. Vamos colocar na tela essa hemorragia. Isso é muito comum do paciente chegar muito assustado no consultório, às vezes com todo o branco do olho vermelho. E, assim, a primeira coisa que ele vai pensar é algo muito grave. Isso, na maioria das vezes, não vai causar baixa visual. Ele só vai ter aquela vermelhidão súbita, às vezes até aparece um vermelhinho pequeno e com o tempo vai aumentando, porque vai espalhando. O mais importante é avaliar com um cardiologista ou com um clínico como é a pressão arterial dele, porque isso aqui é um vasinho da conjuntiva que estourou, rompeu. Então, o que a gente se preocupa mais é a pressão arterial, não do olho, para saber se deu algum pico e estourou algum vasinho do olho. Agora, qualquer coçar mais intenso, pegou algum peso mais pesado, fez algum esforço maior, até mesmo a apneia do sono, aí você tem que ver se teve aquele esforço à noite ou se está associado com algum pique hipertensivo na hora do sono. Então, é importante fazer a avaliação, tanto local, né, com o oftalmologista, mas como sistêmica. Descartar essa parte do pique hipertensivo para saber se está tudo bem. Mas, na grande maioria dos casos, essa hemorragia subconjuntival não está associada com uma baixa visual. É algo que vai acontecer e vai absorver. Ele, assim como aconteceu, ele vai absorvendo aos poucos e vai melhorando. Mas sempre ficar de olho, saber se não teve nenhum corpo estranho que entrou, bateu ali e teve... E provocou isso. Então, deve ser avaliado com o oftalmologista na lâmpada de fenda. Tá. Quem tem glaucoma está mais suscetível a ter uma situação como essa? Não, a pressão do olho não vai causar isso. Mas o glaucoma de ângulo agudo, que eu até vou trazer, não sei se vai aparecer a foto, é uma outra causa de olho vermelho. Só que o glaucoma agudo vai causar uma dor insuportável, a pupila, né, aquele menino dos olhos que falam, ela vai ficar um pouco mais aberta e vai ter uma vermelhidão um pouco mais em volta da íris, que é o colorido do olho. Mas é bem diferente e tem a baixa visual, porque a córnea, que é o transparente, o tampão do relógio do olho, vai edemaciar e vai embaçar a visão. Você falou de corpo estranho, então precisa saber se não tem algo ali que provocou. Existe sempre essa preocupação quando tem essa hemorragia, essa manchinha aí de sangue. Será que o corpo estranho está lá ainda e segue machucando? Então, se for algo pequeno, a gente não consegue ver, né? Se for algo maior, óbvio que a gente consegue enxergar. E o corpo estranho, às vezes, é a causa do olho vermelho, não assim. Às vezes é um olho vermelho que ele não consegue nem abrir o olho pela fotofobia. Porque o corpo estranho ou está encravado na córnea, que é o transparente do olho, ou ele entrou debaixo da pálpebra, que é essa parte, né, de cima, no tarso. Aí você precisa virar a pálpebra para conseguir ver se tem algum corpo estranho ali e tirar, porque na hora que ele pisca, aquele corpo estranho está arranhando a córnea. E esse arranhar da córnea pode causar dor e vermelhidão também. O próprio cílio, pode ser um cílio. Se o cílio entrar, também pode incomodar, causar olho vermelho e irritar, e até arranhar a córnea também. E em algumas pessoas, o cílio nasce virado para dentro. De um jeito que não ajuda. Sim, porque existe a triquise, que é aquela camada de cílio que vai... Ou o entrópio, que a pálpebra virada para dentro e ela pisca o olho e o cílio vai arranhar. Então, nesse caso, em muitos casos, é indicado cirurgia, para que a pálpebra seja evertida e o cílio melhore. Quando é um cílio só, às vezes é indicado epilação de cílio a laser, para não voltar de novo, porque às vezes você tira e ele volta, você tira e ele volta. Então, tem várias indicações dependendo de cada caso. Daria para fazer com indicação, até mesmo a retirada por laser definitiva desses pelos dos cílios? Sim, aí depende muito do que é mais indicado, laser
a cirurgia, Tá bom. entendeu? Então depende muito de cada caso. Muito legal. Próxima foto é pterígio, né? Vamos colocar pterígio. Sempre chegam muitas perguntas sobre pterígio. E é bom que a gente coloque na tela para quem está em casa conseguir visualizar do que se trata. Uma carninha que vai chegando aí, entrando no olho, né? Esse pterígio, claro, ele é exagerado, grande, ele né? está pegando o eixo visual, não existe aquilo. Ah, eu preciso operar esse, claro, porque ele está atrapalhando o eixo visual e está atrapalhando a visão do paciente. A maioria chega ali na bordinha. É pequeno, mas não pega o eixo visual. Pode causar um astigmatismo pelo repuxamento da pele, que é como se fosse um crescimento dessa conjuntiva por cima da córnea. Pode deixar essa membrana mais rígida, a córnea fica mais rígida. Causando o astigmatismo e até a alteração no grau do paciente. Então, esse paciente, claro, quando é menor do que isso, assim, a indicação cirúrgica sem dúvida. Mas quando é menor, aí você pergunta, precisa operar? Então, primeiro, tem que ser descartado que seja uma neoplasia. Às vezes existe um NIC que parece um pterígio, mas é uma neoplasia ocular que deve ser retirado, feito a exérese e mandado para a biópsia. Em muitos casos, é o pterígio inicial que você conversa com o paciente, incomoda esteticamente, não incomoda. Se não incomodar e o paciente é muito jovem, às vezes é bom acompanhar, usar óculos escuros, porque a maior causa do aumento dele é a exposição à UVA, UVB, à luz solar, e a genética. Então, você conversa com o paciente, se indicar a cirurgia cedo, tem a chance de voltar. Então, às vezes é feito com transplante de outro local da conjuntiva para diminuir a chance de recidiva, mas não é obrigatória a retirada. Claro que nesse caso sim, porque está atrapalhando o eixo visual ou algo suspeito, é obrigatório, mas quando é pequeno é conversar com o paciente. Não garante que não vai voltar a crescer essa pelinha, né? Pode acontecer a volta, sim. Tá. Legal. Você falou que então tem que usar óculos escuros e com a proteção, né? Tem que ser óculos bons. Sim, senão é pior do que não usar. É melhor não usar do que usar óculos ruins. Que ele vai dilatar a pupila, vai entrar mais sol ainda sem a proteção. Você acha que está protegido e não tá. Tá piorando. Legal. Tem pergunta do público? Vamos colocar na tela, saber o que chega para nós. Já temos várias perguntas. Marilda, do Rio de Janeiro, boa tarde. Tenho inflamação na vista. Pode ser uma conjuntivite que eu já tive? Obrigada. Então, como a gente falou, olho vermelho, inflamação ocular, podem ter diversas causas, até mesmo uveíte, que é uma inflamação um pouco mais grave, que você não vê, assim, olho nu. Só que quando você coloca na lâmpada, você vê umas células inflamatórias, que pode ser causada por problema reumatológico, pode ser causada por até infeccioso, toxoplasmose, herpes, várias causas dessa uveíte. Então, você deve avaliar, ver se tem uveíte e investigar a causa. Não adianta você tratar só o olho, você tem que tratar a causa. Então, inflamação ocular pode ser diversas causas que devem ser investigadas e, como eu falei, até a conjuntivite viral pode deixar complicações. Então, a gente precisa ver para saber o que é e se foi de alguma conjuntivite antiga que ela teve ou não. Próxima perguntinha, vamos colocar na tela? Já já a gente volta para maratonar as fotos do doutor. Gilberto, aqui de São Paulo. Boa tarde, ótimo programa. Obrigada, Gilberto. Gostaria de saber se olhos vermelhos podem provocar outras doenças visuais. Obrigado. Então, Gilberto, a maioria das vezes, o olho vermelho mostra um problema visual ou até mesmo sistêmico, como eu falei. Às vezes, a paciente está com herpes ativo, toxoplasmose, pressão alta arterial que deu um pico, aí deu a hemorragia subconjuntival. Então, tem várias formas de uma doença sistêmica se manifestar no olho. E uma das formas é apresentar o olho vermelho. Então, é importante saber o porquê do olho vermelho, investigar a causa e saber se é tratar só local com colírio ou se é necessário o tratamento sistêmico também. Mais uma perguntinha. Vamos lá, mais uma pergunta do WhatsApp. Pergunta da Ana Clélia Pires. Meus olhos ficavam avermelhados. Comecei a fazer atividade física e eles clarearam. Tem alguma coisa a ver com circulação? Obrigada, Ana. Acho que pensando na parte de vasodilatação, vasoconstrição, pode ter alguma associação, mas precisa ver também se a atividade física está gerando, se ela ficava direto ali no celular muito tempo, lendo, e aí naquilo que ficava no celular, né? Começava a ressecar o olho ficava vermelho pelo ressecamento ocular, e aí ela fazendo atividade física ao ar livre, o ar-condicionado vai até piorar o ressecamento, mas ao ar livre pode ser que isso
tenha melhorado. Difícil de dizer. Claro que a gente tem que avaliar toda a anamnese, todo o histórico dela, o que ela faz no dia a dia, o que deixou de fazer. Às vezes já ia melhorar, estava num processo que já ia melhorar. Sim. E se tornou uma grande coincidência, Sim, né? mas eu acho que talvez isso, a atividade física, ela parou de ficar ali muito tempo no celular, computador, o olho ressecou menos, ela começou a fazer atividade física. No final do dia, bem comum que as pessoas se queixem de um olho mais vermelho, então que demonstra ali um cansaço, já uma apresentação assim do sono, areia nos olhos, enfim. Assim como quem usa lentes de contato, usou mais tempo do que está recomendado ali para o uso, vai dando aquela questão do olho vermelho. Mesmo quando você encontra esse motivo, porque passei o dia inteiro no computador, o ideal é que a gente consiga reduzir isso, né? Sim. Se você passou muito tempo com as lentes, então é hora de retirar as lentes mais cedo. Sem dúvida, sem dúvida. Porque a lente de contato é um corpo estranho no olho. E ela vai ressecar um pouco mais o olho. Então, você com a lente de contato, usando um computador e celular, no ar-condicionado, o olho vai ficar bem mais ressecado. Então, no final do dia, você acaba sentindo mais. O olho pode ficar vermelho pelo ressecamento ocular maior, ou até mesmo uma ceratite, que é uma inflamação da córnea causada pelo ressecamento maior com a lente. Aí você deve ficar menos tempo com a lente, utilizar um lubrificante para melhorar essa ceratite, ou até mesmo relacionada à lente de contato de mau uso, uma úlcera de córnea, que também é uma causa de olho vermelho, que pode ser causado por protozoário ou bactéria, e que isso pode ser grave, precisa de um tratamento, às vezes até de hora em hora, com colírio antibacteriano, e um tratamento assim, de perto, que isso pode até gerar uma perfuração ocular. Isso é uma úlcera de córnea, você vê que tem uma manchinha ali na córnea, que seria uma úlcera que deve ser investigado a causa para fazer o tratamento correto e da forma correta. Que se você fez um tratamento, aquela maltratada, você pode não melhorar e gerar uma complicação maior. Nem toda úlcera de córnea dá pra ver assim como nessa foto, né? Às vezes uma úlcera de córnea é muito pequena, essa é uma úlcera bem grande, eu trouxe mais para poder assim dar como um do exemplo, pterite, né? que você trouxe um grande, sim. Esse aí também é algo que, assim, até assusta, chama muita atenção, porque tá muito evidente que tem um problema, né? E aí a úlcera de córnea ela pode causar dor, fotofobia, aquela jogou a luz, e olho vermelho, claro, e principalmente usuário de lente de contato que não tem muito cuidado com a lente. Então, usou a lente, está achando estranho, está sentindo dor, tira a lente, procura o oftalmologista para, se tiver alguma úlcera de córnea, qualquer problema, começar o tratamento precoce e evitar uma complicação maior. Algumas das fotos que você trouxe, a pessoa tem olho claro, né? Não tem nenhuma relação com cor de olho, de tudo isso que a gente está falando aqui, né? A cor do olho, uma coisa que acontece muito, a pupila ser um pouquinho mais dilatada, talvez um paciente tenha um olho mais claro. Outro detalhe, às vezes está mais associado com a degeneração macular relacionada à idade, que é um problema na retina também. Porque entra mais essa... Isso aí é a genética, né? Também costuma ser mais nos pacientes que tem o olho mais claro e tudo, mas o principal nesse caso da degeneração é a idade, a genética e o cigarro. Mas, às vezes, o principal da fotofobia, da dificuldade com a luz, é o ressecamento ocular. Se o paciente tem o olho ressecado, mesmo tem um olho bem escuro, ele pode ter a fotofobia também. E é um tema, assim, muito comum. Muita gente vai ao oftalmo e sai de lá com um diagnóstico de olho seco. Porque hoje em dia o uso de celular, computador, ar-condicionado é muito comum. Então, o olho seco é algo que é comum hoje em dia, não é tão incomum pelo estilo de vida que a gente tem, então é bem comum. Então, não dá para chamar de uma doença, mas é uma situação que a gente consegue, com algumas medidas, amenizar os efeitos ruins. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto amenizar o olho vermelho quanto o desconforto, né? Assim, um olho seco acaba ficando disfuncional, lacrimeja. Por mais que isso possa parecer um grande contrassenso, porque o olho não está seco. E como que lacrimeja, né? Sim, é porque a quantidade aumenta para compensar a qualidade da lágrima, mas a qualidade continua sendo aquela e o olho lacrimeja para compensar, mas continua seco. Tá. Legal. Glaucoma agudo. Vamos colocar na tela essa foto do glaucoma agudo. O doutor até chegou a comentar já. Acho legal a gente ver essa... É importante falar que o glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, não causa isso, ele é silencioso. Você vai perdendo o campo visual de uma forma silenciosa, não sente nada e você só vai perceber quando está muito avançado e não tem mais como regredir. Por isso a importância da consulta de rotina para detectar isso. Agora, esse é outro. É o glaucoma de ângulo agudo, que é mais raro. O paciente corre para o pronto-socorro, porque a dor é intensa, uma dor de cabeça. Porque aqui parece uma gelatina, né? Então, porque a córnea, que é o transparente do olho, está emaciada, tem um edema, porque a pressão do olho está muito alta. E acontece de uma hora para outra. De um dia para o outro. E é só que ele tem uma propensão do ângulo
a câmera do olho é bem rasa. Então, em algum momento, ele oclui onde drena o líquido do olho, ele não consegue drenar e a pressão vai para 40, 50, é uma dor insuportável. Por isso que essa córnea, então, tá demasiada, ela tá mais gordinha. Sim, sim. E é porque não tá conseguindo drenar. A pressão do olho tá muito alta. Tá. Aí a pupila dilata, a córnea demacia, a visão piora, fica o olho vermelho e a dor insuportável. A pessoa não tá conseguindo enxergar quase. Bem embaçado, bem embaçado. Tá. E doendo. Então, o hospital de olhos, você tem que ir para um hospital que seja especialista em olhos. Sem dúvida, com certeza. Agora, quem acompanha, quem faz o acompanhamento do glaucoma, faz o tratamento, afasta um pouco a ocorrência de uma situação como essa. Sim, porque o glaucoma de ângulo aberto ele não costuma causar isso. O ângulo aberto ele é silencioso, o paciente deve tratar para evitar uma cegueira, porque é a maior causa de cegueira irreversível na população. Esse paciente não vai correr para o pronto-socorro porque está sentindo dor. Ele só vai descobrir no exame de rotina. Tá. Então, por isso, o glaucoma de ângulo aberto é mais perigoso, vamos dizer assim, a longo prazo. Esse aí, a curto prazo, você pode perder a visão. E a pessoa nem sabia que tinha glaucoma? Não. No ângulo aberto você não sente nada. Essa daqui, ela não sabia, mas sente a dor, vai procurar, percebe que tem e faz o tratamento para amenizar. Ah, então apesar de chamar atenção, porque assusta um pouco essa coisa mais gelatinosa aí que a gente consegue ver dos olhos, a pessoa vai para o pronto-socorro, a partir daí ela sabe e vai começar a fazer o tratamento. Isso. Consegue recuperar essa acuidade visual. Sim, o problema é ele postergar, ter essa dor e tudo, deixar para lá. Aí a perda visual desse paciente vai ser muito mais rápido do que do glaucoma de ângulo aberto. Entendi. O problema do ângulo aberto é a longo prazo você não sentir e ter a perda visual. E quem tem glaucoma de ângulo agudo é sempre agudo e de ângulo aberto é sempre aberto? A maioria das vezes é separado. O ângulo aberto é porque a câmera tem um espaço maior, não vai ocluir aquele ângulo. O ângulo fechado vai ter uma câmera menor e vai ocluir mais fácil. Então, são diferentes. Tá. O veite anterior, vamos colocar essa foto para o doutor explicar? Na sequência tem outra uveite, que é o veite anterior agudo também, o doutor explica na sequência. Aqui é uma uveite, foi o que eu falei, você percebe que a vermelhidão é mais em volta ali do colorido do olho, não é tão difuso igual a conjuntivite, não tem secreção. Na maioria dos casos, ele pode causar mais amiose, o fechamento da pupila, mas é difícil do paciente perceber isso. Pode causar dor e fotofobia, a dificuldade com a luz, tá? Mas muitas vezes é olho vermelho que vai passando, mas isso pode causar um glaucoma secundário, um aumento da pressão do olho que pode passar batido e causar perda visual, além da perda visual ser relacionada com outras complicações da uveíte. E a uveíte, a maioria das vezes, está relacionada a um problema sistêmico. Como eu falei, reumatológico, infeccioso, então deve ser feito o diagnóstico, pedir exames de sangue, às vezes raio-x de tórax, tomografia, dependendo de cada caso, deve ser muito bem investigado para descartar a causa, tratar a causa e não só o olho. Isso é importante. Então, aí você faz um grande chamado para o cuidado sistêmico, na verdade, porque você fala, olha, tô vendo isso daqui, mas isso retrata algo da saúde do corpo. Não adianta tratar só local, precisa tratar a causa principal. Em alguns casos, ela é idiopática. Você investiga tudo e não tem nada. E não aparece nada. Mas você vai trata regredir local. esse sintoma ocular? Na maioria das vezes, você tem que entrar com tratamento para poder ajudar o anti-inflamatório. Mas se você entrar só com anti-inflamatório e não resolver o problema sistêmico, ele não vai resolver. Vai ser algo crônico que pode gerar complicações. E essa uveíte anterior, de um jeito mais agudo, a gente tem essa foto? Tem, né? Vamos colocar. Esse aí vai ter alguns, a gente chama de PK, né? Que são alguns infiltrados, então vai ter um edema, talvez, que vai atrapalhar mais a visão, o embaçamento. Às vezes é posterior também, que às vezes piora mais ainda, relacionado à toxoplasmose e tudo isso. Mas é isso, eu acho que é juntar um todo, tratar o olho, mas também tratar a causa primária sistêmica. Para terminar, ceratite herpética. Nossa última foto. Vamos colocar ela na tela. Essa é uma lesão da córnea. Claro, a gente não pode falar patognomônia, não é o herpes, mas você vê que é tipo você cora com a fluoresceína, que é o amarelinho, joga uma luz azul e fica corando com esse verde. Isso tem um trabalho aí, né? Não dá pra ver assim a olho nu, Não, né? Você precisa levar no consultório, vai pingar para avaliar. Essa ceratite herpética, na maioria das vezes, está associado com herpes, então deve ser também tratado o herpes, que também pode gerar uma uveíte, deve ser tratado sistemicamente e local. Tá? Mas é aquilo, você vai olhar, é um olho vermelho, você trata, às vezes, de uma forma incorreta, um corticóide pode até piorar a proliferação e piorar essa ceratite. Então, por isso,
o diagnóstico correto com a lâmpada de fenda, com alguns colírios necessários, vão fazer o diferencial e encaminhar para o tratamento correto. Que isso aqui não vai aparecer a olho nu, nem para o oftalmologista. Então, deve passar em consulta para fazer o diferencial e tratar corretamente. E você que um dia chamou o doutor no corredor e falou, doutor, vem aqui, eu tô só com o olho vermelho. Não sabia que tinha tanta coisa relacionada a isso, doutor. Adoro te receber aqui, você sabe, acompanho você, sua família. Um grande beijo para sua esposa, para seus filhos. Volte sempre, viu, doutor? Adoro. Obrigado. Quando você Eu que vem. agradeço e estou sempre à disposição quando precisarem para a gente falar de outros temas. Obrigada, viu? Obrigado. Bom fim de tarde. No próximo bloco, sabe quais são as principais doenças dos joelhos? No próximo bloco a gente descobre juntos. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar das principais doenças dos joelhos. Você sente dor no joelho? Já teve diagnóstico aí de alguma doença, alguma condição? Algo aconteceu? Se quer tirar sua dúvida, aproveita e manda para nós. O WhatsApp é 11 3337 5886, 3337 5886. Com o doutor Fábio Ravalha, médico ortopedista. Doutor, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Denise, agradeço o convite aí da Rede TV e do programa Consulta ao Doutor. Legal. O que a gente pode falar? Por que tanta situação acomete os joelhos? É uma das articulações que a gente mais necessita aí para nos locomover. Tem bastante sobrecarga de peso nos joelhos e isso traz algum impacto? Conta pra gente. Principalmente que é uma articulação no meio da perna, né? Quando a gente movimenta, quando a gente anda, ela flexiona. Então, em tudo quanto é de todas as articulações, a que mais tem movimento, que é mais suscetível ao joelho, porque ela fica aqui no meio da perna, ela flexiona, principalmente na marcha, ao contrário dos membros superiores que não são de carga, e mesmo o quadril ou mesmo o tornozelo são articulações com movimentação assim, não tão ampla, tão solta. Então, o joelho, quando a pessoa tropeça, quando cai, quando pisa num buraco, sempre ele é acometida. Ela parte também da nossa biomecânica da marcha, ela é importante. Então, por isso que eu acho que ela acomete tanto, principalmente em esportes que tem contato, né? Ou esportes de salto, né? Ela é uma articulação muito suscetível a lesões. E dos diagnósticos, a gente ouve bastante falar, né? Condromalácia e bastante casos cirúrgicos, né? Não é incomum você olhar para um joelho e ver ali uma cicatriz, alguém que já passou, e até às vezes jovem, né? Passar por cirurgia nos joelhos. Fala pra gente dos principais diagnósticos, o que mais acomete os joelhos. E aí acho que a gente dá para dividir, acho que teria que dividir, né? Das pessoas que não praticam uma atividade física tão intensa ou profissional e dos atletas, né? Sim, colocando patologias, tirando a parte de traumas, né, de torções, de fraturas. Existe a patologia criança, ela pode ter dores no joelho, muitas vezes é chamada dor de crescimento, que é uma dor no joelho, que não tem explicação, geralmente depois de um dia que a criança tem um dia muito ativo, né, de muita atividade, e à noite começa aquela dor no joelho, acorda, passa uma pomadinha e tal, melhora, não se sabe a causa, é o que é chamado dor de crescimento. Existem muitas dores da criança que, inflamações no quadril, ela irradia para o joelho. Probleminhas de dor nas costas, irradia para o joelho. Nem sempre a dor referida no joelho é uma dor do joelho, ela pode ser uma dor ligada ao quadril, uma dor ligada à coluna. Então, por isso, sempre quando tem uma dorzinha que persiste, tem que consultar um médico, um ortopedista, dar uma olhadinha para ver qual é o problema que a criança tem. A pessoa ficando mais velha, nas mulheres, o mais comum é a condromalácia, como você falou. É uma dor que dói, principalmente quando a pessoa aumenta a pressão da articulação. O joelho, quando a gente fica agachado, né, de cócoras, fica mais ou menos 7 vezes o peso do corpo nessa articulação entre a rótula e o fêmur. E quando a pessoa anda, mais ou menos 3 vezes o peso do corpo naquela articulação. E quando existe e o joelho, quando a gente estica, ele fica solto. Quando dobra, ela encaixa nesse trilho, né? Nesse trilho que tem aqui na articulação. Se a gente olhar aqui, essa aqui é a rótula, o osso da perna, né? O osso da lateral da perna, a fíbula, né? Os ligamentos, um ligamento que não deixa o joelho abrir para fora, né? Um ligamento que não deixa o joelho abrir assim desse jeito. Aqui é a rótula, né? A rótula, o tendão
que liga a rótula, o tendão patelar, o tendão da coxa, né, do músculo quadríceps. E se olhar aqui a rótula, seria esse triângulozinho que tem aqui, e aqui seria a tróclea, né, a parte do fêmur que articula com a rótula. Então, essa é a articulação que dói na condromalácia, né? Então, quando a pessoa tem uma rótula que tem um pouco de desvio, que não é tão alinhado, os ligamentos, né? Existem membranas que prendem o joelho, músculos que prendem o joelho. Quando não é bem alinhada, ela vira de lado, ela raspa, provoca dores pela instabilidade e muitas vezes, devido a alterações, não se sabe exato qual é a causa, pode ser uma causa hormonal, tem um amolecimento dessa cartilagem, e essa cartilagem é mais grossa do corpo humano, né? Por causa disso, porque ela suporta 5 a 7 vezes o peso do corpo. Então, quando a pessoa vai levantar da cama, vai levantar agachado, dói. Então, essa articulação que dói na condromalácia, né? Às vezes a mulher tem um joelho um pouquinho mais em X, então essa rótula fica um pouco mais em X, ela fica mais assim, não centralizada, então isso causa as dores, né? Com esse jogo, seria uma instabilidade ou a condromalácia, ou uma inflamação, uma hipersolicitação dessa articulação, né? Às vezes a rótula é muito alta, ela fica muito solta, ela é muito baixa, ela fica muito tensa. Tem várias causas que explicam essas dores na articulação patelofemoral, que é muito comum em mulheres jovens, né? E que o tratamento principal é através de alongamento, através de fisioterapia, colocar aquelas joelheiras com orifício, colocar aqueles tapes, e em alguns casos requer até um tratamento mais cirúrgico. Não necessariamente tem a ver com sobrecarga de peso, assim, sobrepeso ou obesidade mesmo, corporal? Não necessariamente. Tá. O peso aumenta mais a carga, mas essa sobrecarga que eu disse é do movimento. Pode ter muito musculatura ou muita atividade física, ou muito que ela aumenta a pressão. Quando a rótula é mais baixa, ela aumenta a pressão naquela articulação. É isso que eu quis dizer. Aquela legal. Pressão que tem. Perguntinha do público. Vamos colocar na tela a pergunta que chega através do nosso WhatsApp. Pergunta da Marcela de Santos, litoral de São Paulo. Boa tarde. Tenho um cisto de Baker nos joelhos e faço fisioterapia diariamente. Será que melhora? Não uso medicamentos. Cisto de Baker nos joelhos e faz fisioterapia. Obrigada, Marcela. O cisto de Baker, o joelho é uma bolsa, né? Essa bolsa. E muitas vezes forma uma conexão atrás e forma um cisto, que é chamado cisto de Baker. É um cisto que tem aqui atrás do joelho. Mais ou menos uns 20%, 30% da população tem cisto de Baker. Dá para sentir? Dá para palpar quem tem? Dá para ver se a pessoa está de bermuda, então tá com se vê o joelho da pessoa por trás, dá para ver que tem um inchaço no joelho. Aquele inchaço crianças também tem. Crianças têm, uns 30%, 40% das crianças têm. E no adulto também tem, ligado à artrose. Geralmente não se faz nada, né? Só quando aquilo incha muito, que às vezes requer uma punção e requer um tratamento cirúrgico. Pode ser feito por artroscopia, abre uma válvula e tenta soltar aquele líquido para dentro do joelho, mas geralmente não faz nada. A fisioterapia que ela falou, que a Marcela falou, deve ser provavelmente por causa de uma dor, ela deve ter alguma coisa associada ao cisto de Baker. Não o cisto simplesmente. Tá, entendi. Algumas vezes dói, mas é raro. A maior parte ele é ligado a um processo de artrose, de desgaste da articulação. Doutor, a gente sabe que a atividade física é ótima, nosso corpo é feito para o movimento, todo mundo tem que fazer atividade física. Mas a gente vê alguns tipos de atividade física, eu vou dar um exemplo aqui do CrossFit, por exemplo, onde as pessoas sobem uns blocos, assim, uns caixotes, né? Então é muito alto, aí tem um impacto para você subir, o esforço ali para você subir, também o impacto para descer. Enfim, muitos movimentos ali com o peso do corpo e o peso extra, né? Então, também um peso extra ali, o corpo mais o pezinho que está carregando. Isso é prejudicial só para quem já tem uma tendência a ter problema no joelho, ou para todo mundo é o alerta e precisa fazer exercício para fortalecer os joelhos para que essa atividade não provoque danos? A atividade física é excelente para o físico. Algumas atividades de atletas de alta performance, ela não é boa. Muitas vezes ela não é boa porque ela é em excesso. Tá. No caso do CrossFit, tem que analisar pessoa a pessoa. Se a pessoa tem um sobrepeso, se a pessoa nunca fez exercício, ela tem que realmente começar a fazer atividade, preparar para fazer um CrossFit mais intenso, né? Aumentar a musculatura, criar uma memória muscular, criar um condicionamento.
Se a pessoa tem algum desgastezinho, como eu falei, no joelho, pode ser que ela sinta dor fazendo crossfit. E o crossfit, como é uma coisa de mais performance, mais atividade, é propenso a ter mais lesões. Então, a pessoa tem que, antes de crossfit, tem que passar por uma avaliação de um professor de educação física e fazer uma preparação para depois fazer aquela atividade mais intensa. E algumas pessoas que têm algum probleminha, pode ser que não se sinta muito bem naquela atividade e faça uma outra atividade também prazerosa para ela. Legal. Mais uma perguntinha do público, vamos ver. Através do WhatsApp, você conversa conosco. Neide, aqui de São Paulo, tenho artrose no joelho e agora fiz uma ressonância e deu sinovite. Ele fica muito inchado, o joelho, né? Fica muito inchado e dolorido. Estou até mancando. Precisa retirar esse líquido do joelho? Obrigada, Neide. É uma pergunta muito interessante, viu, Neide? Quando a pessoa tem uma sinovite, quer dizer, uma inflamação do que nutre, né? Daquelas membranas que nutrem o joelho. Quando tem essa inflamação, ela aumenta o líquido do joelho. Quando o joelho está muito distendido, que está dolorido mesmo, está bem estendido, dificulta para dobrar, para esticar, tem indicação de puncionar o líquido. Mas o mais importante é saber qual é a causa. Saber se é uma artrite reumatoide, se tem alguma causa reumatológica, ver se tem alguma causa de menisco, alguma causa... no caso, ela falou artrose, né? Mas precisa ver exatamente qual é a causa. Se estiver muito inchada, o ideal é fazer realmente uma punção e esvaziar o joelho. Sim. Legal. Eu falei sobre condromalácia, que é bastante comum, você falou que principalmente em mulheres. Tem graus de condromalácia ou condromalácia é a mesma coisa, é tudo igual? Tem graus, o clássico é de 1 a 4, né? 1 quando ele é bem leve, 2 é um pouquinho maior, 3 quando já começa a perder parte daquela cartilagem no meio do joelho e expor os nervos que estão mais embaixo, e 4 quando é bem avançada, né? Muitas vezes tem até um comprometimento da troca daquela articulação do fêmur mais intensa. Então o tratamento varia de pessoa para pessoa, do grau para grau varia. E para quem tem dores nos joelhos, assim, com frequência, é claro que precisa buscar um médico, ortopedista, esse profissional, esse especialista. Que tipo de exames tem que fazer? Precisa fazer algum exame para ver ali joelho? Ou o relato da pessoa, clinicamente, você vai tocar ali, vai ver, já dá para saber o que a pessoa tem? Uma noção, uma ideia, dá para se ver se a pessoa torceu o joelho, se a pessoa teve uma torção que teve líquido, inchou muito o joelho depois de uma torção, depois de um trauma, depois de uma bola dividida, ou se existe, ela acha que o joelho está ficando mais grosso, né? Que pode ser uma artrite, né? Degenerativa. Se ela teve uma lesão, pode ser uma lesão de menisco, pode ser uma lesão de ligamento que pode causar. Agora, muitas vezes, só de olhar a gente tem uma pista, né? Se dói aqui no meio pode ser um menisco, aqui do lado pode ser outro menisco, né? Agora, o ideal realmente é fazer primeiro um raio-x para dar uma olhadinha, e em muitos casos o exame assim que fala ouro, né? De padrão ouro, que mais vê resultados, mais dá informações, seria a ressonância magnética do joelho mesmo. Tá. Uma vez que a pessoa já tem diagnosticado um problema ou já fez uma cirurgia no joelho, sempre uma atenção especial aí para essa articulação? Então, ou tendo um diagnóstico e cuidando, ou já tendo operado por qualquer situação, tem que ficar mais atento? Tem que ficar mais, depende do tipo de cirurgia que a pessoa tem, da patologia que tem, mas geralmente tem que ficar mais atento. Se a pessoa tirou aquele pedacinho do menisco, ele já não funcionava mais. Depende se houve um desgaste na articulação, ou então se a pessoa fez uma cirurgia de ligamento, às vezes ele pode ter outro trauma, pode ter propensão a uma relesão do ligamento ou provocar uma sinovite. Sempre tem que ficar de olho, tem que consultar mais rapidamente um colega ortopedista para ver exatamente qual é o probleminha, para evitar complicações mais futuras, né? Para terminar, muita gente, até muita gente jovem, tem estalidos nos joelhos. Então, agacha, estala. Levanta, parece que está estourando pipoca. Isso é um sinal de que algo não está bem? Existem estalidos que são assim, que não é problema nenhum, né? Que não é problema nenhum. Por exemplo, a pessoa que tem uma hipermobilidade articular, são pessoas que conseguem geralmente colocar o dedo aqui assim,
que o pé cai para dentro, que o joelho cai para dentro, quando estica o cotovelo, estica muito, as articulações começam a instalar, porque elas são mais frouxas, vamos dizer, o ligamento e elas são mais soltas, então instala. Agora o estalito creque, o cara às vezes está ajoelhando, ou está dobrando o joelho, faz creque, ele escuta, todo mundo escuta, muitas vezes é sinal de artrose, sinal de artrite degenerativa, né, que causa esse estalo. Nesses casos, a pessoa tem que ficar preocupada e consultar um colega ortopedista. Última pergunta. 1 minutinho para a gente encerrar, mas tem uma pergunta que eu quero fazer do público. Vamos lá. Adriana, de Manaus, Amazonas. Boa tarde. Sofri uma entorse no joelho esquerdo jogando futebol. Estou fazendo conforme o médico recomendou, mas sinto um peso no joelho. Minha dúvida é, corro o risco de adquirir algum tipo de doença? Obrigada, Adriana. É uma pergunta interessante, precisa ver exatamente se ela teve alguma lesão nesse jogo de futebol, lesou o ligamento, se lesou o menisco, se lesou alguma estrutura, se teve uma pequena fraturinha. Então, o ideal é fazer uma ressonância para ver direitinho qual é o problema dela, para ver qual é a causa dessa dor que ela tem. Em peso, né? Pode ser aquela... uma dor em peso também, né? É, dor em peso. Muitas vezes tem um pouco de líquido, está aumentado o líquido, então fica pesado o joelho, não consegue dobrar, ou então teve uma pequena lesão, fica em peso porque tem dificuldade para dobrar, dificuldade para andar. Muito legal. Vou deixar os contatos do doutor e ele volta, o doutor sempre volta, né? @dr.fabioravalha, @dr.fabioravalha, lá no Instagram, perfil do doutor. O telefone é 11 3289 8000, 3289-8000, 11 é o DDD, e o site ortopediaesaude.org.br, ortopediaesaude.org.br. Doutor, obrigada por ter vindo, sempre uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço a Rede TV, você, Denise, pela participação no programa. Muito obrigado. Obrigada, viu? A gente fica por aqui, fique com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau.